tudo isso impede o ser humano de amar o outro e de ser feliz. Porque quando nós não amamos o nosso próximo, nós tropeçamos na lei maior, universal. E aí nós não somos felizes. Algumas pessoas odeiam pensando que o ódio vai matar o outro, destruir o outro. E não, alguém disse, o ódio é um remédio ou um veneno que alguém toma para matar o outro. E você sabe que a gente tomando um veneno é a gente quem morre, não é o outro. Então, Jesus disse ali naquele passo, vocês vão para a casa de vocês e vão estudar, vão meditar o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifício. Assim nós vimos que Jesus ensina os seus discípulos enquanto exorta os seus adversários, porque tudo que Jesus vai dizer para os adversários dele, para os satãs, os opositores de Jesus, para os diabolos, os caluniadores, os que faziam divisão entre o povo, os contenciosos, tudo que Jesus falava para eles já era, em essência, aula prática daquilo que ele ensinava aos seus discípulos. De sorte que nós também, para nós aprender de Jesus, nós precisamos ouvir o que ele diz, prestar atenção no que ele diz, avaliar as palavras do mestre. Porque aprender de Jesus é assim. É prestar atenção em todos os seus argumentos, seus conselhos, suas exortações, sua crítica. Jesus também faz crítica, tá? E a gente precisa prestar atenção no que ele fala. Então, aprendendo com Jesus que a gente deve se exercitar no conhecimento, na sabedoria, no que quer dizer a palavra de Deus, porque ele citou Oséias 6,6, quando ele falou isso para aqueles discípulos, quando disse misericórdia quero e não sacrifício, ele estava citando Oséias 6,6 e deixando claro que Deus estava assim enfadado dos holocaustos, dos sacrifícios religiosos. E aí na sequência então vem o passo de número 27, que é o que nós vamos ver hoje. E esse passo de número 27 nós vamos iniciar comentando, lendo e falando Mateus 9, 14 a 17, em uma fusão com Marcos 2, 18 a 22 e Lucas 5, 33 a 39. O que vocês vão ver hoje ali, porque o Diego hoje não vai utilizar a Bíblia. E eu fiz um teste aí para ver se conseguimos já passar o texto que eu tenho no slide, certo? Fazendo então a fusão já do texto. Então, por exemplo, você vai ver que ali vai aparecer Mateus 19, 14 a 17 e Marcos 2, 18 a 22. Só que você não vai, às vezes nós não vamos estar lendo o Marcos como capítulo e versículo, e simplesmente parte da frase de Marcos encaixada no texto de Mateus. Isto é a fusão dos evangelhos. Para a gente não ter que estar repetindo, e então nós vamos diminuindo o texto. De 4 livros, temos 1. Ok? Bom, nessa noite então, primeira questão que vão trazer para Jesus, a questão do jejum. Certo? E o evangelista Mateus, então, no capítulo 9, versículo 14, ele vai dizer o seguinte: por esse tempo, os discípulos de João o Batista, e os fariseus, a seita rígida dos judeus, zelosos dos judeus, estavam jejuando.
eles estavam jejuando, e vieram procurá-lo com esta pergunta. É interessante aqui, antes de eu continuar, você já percebeu que tudo que alguém faz um pouquinho, que ele acha que é bom, que ele acha que traz resultado para a sua vida, normalmente ele quer exigir que o outro faça também? Você já prestou atenção nisso? Eu estou conseguindo ler a Bíblia faz um mês, todos os dias pela manhã. Qual é a tendência? É exigir que todos os outros também leiam a Bíblia todos os dias pela manhã. Há uma tendência das pessoas ignorar o direito do outro, o relacionamento do outro, e nós, seres humanos, nos relacionamos uns com os outros e mesmo com Deus de modo diferente. Porque somos universos diferentes. Cada um de nós é um universo, um micro-universo. E Deus, ele não necessariamente age comigo como age com você. Porque o Criador, ele conhece bem a sua estrutura e a minha estrutura. Ele conhece bem cada um de nós. Ele nos criou, ele sabe tudo a nosso respeito. De sorte que Deus, ele age dentro dos limites da verdade relativa a nós e da nossa capacidade de entendimento, da nossa capacidade cultural, dentro da nossa capacidade de absorver. Uns conseguem absorver tudo bem rápido, outros têm dificuldade de absorção. É claro que eu não estou aqui apresentando uma desculpa para ninguém negligenciar o seu relacionamento com Deus. Mas estou sim mostrando que aqueles dentre nós que são mais fortes, que estão mais avançados, aqueles dentre nós que estão mais maduros, mais crescidos na fé, devem respeitar aqueles que estão menor, em condição diferente, que estão iniciando, que ainda não amadureceram, que ainda estão em crescimento, para que não haja a rigidez de cobranças um sobre o outro. Essa é a grande verdade, né? Que ocorre muito no meio religioso. O sujeito está ali, ele faz uma campanha de oração, né? Aconselho ninguém fazer campanha de oração, certo? Porque Jesus ensina que a gente deve orar até alcançar o que está buscando. Então não é uma campanha limitada, é até alcançar, né? Ele ensina uma parábola a respeito disso. Mas vamos lá, um lá começou uma campanha de oração, entende? Todos os dias, às 3 da madrugada. Qual é a tendência dele depois de um tempo? Cobrar que os outros irmãos também se levantem às 3 da madrugada para ir buscar o Senhor. Parece que daí tudo é às 3 da madrugada. Se não for às 3 da madrugada, não vale. Parece que às 10 da noite o senhor está dormindo, ao meio-dia ele está almoçando, né? Ali pelas 19 horas ele está ceando, e aí não vai parar para nos atender. Não. Isso é que tem que desaparecer do nosso entendimento. Nós precisamos entender que o Senhor está o tempo todo conosco. O tempo todo, a qualquer momento, certo? Você pode invocar Ele a qualquer tempo. De manhã, à tarde, à noite, como se usa dizer, na viração do dia. No trabalho, você está ali trabalhando, você pode se conectar. Você pode levar seus desejos até a presença de Deus. Ele está perto. Louvado seja o seu nome. Bom, esses discípulos de João estavam imaturos para essa liberdade, porque tem alguns que são maduros para andar direito, são maduros para praticar a justiça, em certo sentido,
mas são imaturos para compreender aquele que não está na passada dele. São imaturos para isso. Então eles se aproximam de Jesus, diz, os discípulos de João jejuam frequentemente e recitam orações. Rezam, ou recitam os salmos. Os dos fariseus também. Ou seja, os discípulos de João fazem isso constantemente, frequentemente. Jejum e oração. Os dos fariseus também, ao passo que os teus discípulos comem e bebem. Olha que coisa interessante. Por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Olha, vem cá, Jesus. Os teus discípulos são folgados. Teus discípulos não vivem comendo, vivem por aí se divertindo. Os teus discípulos não ficam tristes, não jejuam, não oram. Conceito deles. É claro que os discípulos de Jesus também oravam, mas eles agora estão naquela condição que é natural da turma da religião, dos carolas religiosos, dos radicais religiosos. Porque normalmente o carola, o radical religioso, ele sempre, ao invés de estar cuidando da vida dele, está sempre cuidando da vida do outro. Ora, se eles estavam jejuando, se eles estavam orando, eles botaram tudo na lata do lixo, os sacrifícios deles, ao vir fazer fofoca dos discípulos de Jesus. De que adianta jejum, de que adianta oração com fofoca? De que adianta santificação e total consagração se nós vivemos falando mal um do outro? Se nós ficamos nos queixando uns dos outros? Não tem valor nenhum. Tem valor, é uma perda de tempo, é passar fome. É perder tempo. Acontece que Jesus vai dar uma resposta para eles. Mas antes eu anotei algo aqui. Eles ainda estavam mergulhados no legalismo e no radicalismo religioso. Mesmo os discípulos de João. O jejum que agrada a Deus, eles esqueceram. Eles, crentes da antiga aliança, usuários da Bíblia do Antigo Testamento, esqueceram do que diz o profeta Isaías no capítulo 58, e versículos 7 a 8. O profeta Isaías diz assim: o jejum que agrada a Deus não consiste, porventura, em repartir teu alimento com o faminto, em dar abrigo aos infelizes sem asilo, em vestir os maltrapilhos. Então, sim, a tua luz irromperia como a aurora, e as tuas feridas não tardariam em cicatrizar-se. Ou seja, eles não tinham aprendido a lição, apesar de serem crentes da nova aliança, não tinham sido ensinados corretamente. Porque se eles tivessem sido ensinados, eles iam ver que os discípulos de Jesus estavam em uma espécie de jejum que se enquadrava exatamente em Isaías 58. Eles andavam repartindo pão para os famintos, eles andavam abraçando os feridos do povo, eles andavam junto com Jesus consolando os tristes. Eles estavam executando exatamente aquilo que Deus, através do profeta Isaías, tinha dito, que é o que mais agrada a Deus. Porque o que mais agrada a Deus não é eu deixar um dia de comer. Não. O que mais agrada a Deus não é eu dar meu dinheiro para a igreja.
O que mais agrada a Deus não é eu simplesmente me esconder dos pecadores. Não. O que agrada a Deus de verdade é que eu abrace os pecadores. É que eu reparta os meus recursos com o pobre necessitado. O que agrada a Deus é que a gente se ame uns aos outros. E que venhamos nos respeitar em amor. Dentro do que foi dito já no passo 26. No exercício da misericórdia. Isso é o que agrada o Senhor. É interessante que ele diz que então a tua luz sairá. Haverá um brilho em ti quando tu te dedica a fazer essas obras de caridade, de exercício misericordioso para com o teu próximo. Ele diz, então a tua luz virá e romperá como a aurora, como o amanhecer. E vai brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Tu brilharás como o sol que brilha ao meio-dia. Então a luz da boa consciência resplandecerá diante de Deus. Não haverá acusação, nem dos homens, nem da tua consciência contra você. E a ferida do pecado será curada. Porque quando nos exercitamos em misericórdia, em piedade, em compaixão para com o próximo, nós não pecamos. Um dia um irmão perguntou para mim, irmão Adilson, o que eu faço? Porque eu me sinto tão pecador e eu não sei como faço para parar de pecar. Eu disse, é simples, ame. Ama o teu próximo e não te preocupa com o pecado. Porque quem ama não peca. Com efeito, o marido que ama a sua esposa não adultera. O pai que ama o seu filho não maltrata. O irmão que ama o seu irmão não faz mal algum para ele, não rouba dele, não usurpa o que é dele. Não. De tal maneira que o amor é o cumprimento de toda a lei que enquadra a justiça. O amor é o bem maior. Diante desse quadro, Jesus responde, Mateus 9,15. Jesus respondeu-lhes. E ele responde com uma pequena parábola. Ele diz assim, por acaso podem os amigos do noivo estar de luto? A palavra luto define tristeza. Pode os amigos do noivo estar triste ou jejuar enquanto o noivo está com eles? Tu está lá na festa, o noivo está ali, banqueteando-se, e tu vai ficar num cantinho em jejum. Não, eu não vou comer da torta, porque eu estou de jejum. Eu não vou comer do assado, porque eu estou de jejum. Não, eu não vou dançar essa música, porque eu estou de jejum. Ele disse, pode. Enquanto o noivo está presente entre os convidados, os convidados vão jejuar? Ele disse, não. Enquanto o noivo estiver, eles não podem jejuar, eles não devem jejuar. E aí Jesus está falando entre o casamento dele com a igreja. O noivo é ele. Segundo as Escrituras, a noiva é a igreja. Ela é a noiva do Cordeiro. E disse, o noivo está aqui, os convidados vão ficar jejuando? Não. Agora que o Filho de Deus encontra-se na terra, aqueles dias ali, ele estava ali entre eles, ele está celebrando as suas núpcias humildemente com aqueles que o querem. Como vão jejuar? Não é hora de jejum. A presença de Jesus, escuta o que o irmão Adilson vai dizer para vocês.
a intimidade com Jesus, a aproximação com Jesus, a presença de Jesus na nossa vida, torna nulo o jejum. Quanto mais íntimo eu for de Jesus, menos preciso jejuar. É o que Jesus está colocando. Eu estou aqui com eles, agora vai ter problemas na vida, vai ter momentos na vida que eu vou perder o contato, que eu vou perder a aproximação, que eu vou perder a noção da comunhão. Ele disse, então devem jejuar. Nessa hora jejuarão. Ele diz, ó, Marcos 2,20, dias virão, porém, quando o noivo lhes será tirado. E então jejuarão naqueles dias. Primeiro, ele está falando de ser tirado através da morte. Ele está falando, ó, um dia eu vou embora, eu vou voltar. Eu vou morrer, eu vou ser levado à morte. E quando eu for levado à morte, esses meus amigos convidados da participação na igreja, eles vão sentir necessidade da minha presença, vão ter saudade de mim, e aí eles jejuarão. Mas agora que eu estou aqui com eles, eles não vão conseguir jejuar. Com a minha presença, eles têm alegria, eles têm gozo, eles têm prazer. Imagina, vai jejuar o quê? Jesus está multiplicando pão. Não, Jesus, eu vou jejuar. Eu estou sentindo a maravilhosa presença de Jesus. Eu vou jejuar. Não. O esposo pode nos ser tirado, no caso dos discípulos, então, através da morte, né? Quando ele foi crucificado. As lágrimas de Pedro, de Madalena, de Maria, de João, demonstraram a grande tristeza de ter perdido a presença física de Jesus. Mas a mesma experiência foi vivida por cristãos perseguidos pelos nazistas ou pelos comunistas na Alemanha ou no Camboja. Quantos crentes morrendo, sendo perseguidos por amar Jesus. Eles jejuam. Eles buscam o Senhor dia e noite. E nada garante que também nós não venhamos a padecer algum dia alguma condição dessa. Quem que garante que não possamos perder o que temos? Quem garante que a nossa saúde vai ser sempre como é hoje? Quem garante que nós teremos sempre governos que nos darão liberdade? Quem garante que a vida vai ser sempre como é agora? Nenhum de nós tem essa garantia. Ah, irmão, mas nós somos o povo de Jesus, Jesus guarda nós. Vai com essa história na tua cabeça, vai. Os que estão em países islâmicos não são de Jesus? Os que padeceram fome na Etiópia não são de Jesus? Os que vivem na China comunista não é de Jesus? Os que estão lá na Coreia do Norte não são de Jesus? Os que recentemente foram degolados por professar o nome de Jesus em países islâmicos, ou de maioria islâmica, Jesus não queria eles? Não, amigos. Assim como os apóstolos passaram por perseguições, por sofrimentos, nós estamos sujeitos a passar também. É que nós estamos muito folgados com teologias erradas, com doutrinas equivocadas, como se nós tivéssemos o privilégio, acima de todos os outros seres humanos, de não passar nada, não enfrentar nada. Não se iluda com essa doutrina. Salomão escreve o livro de Eclesiastes, e ele no Eclesiastes diz que a vida embaixo do sol, ela é igual para todos. Jesus disse que Deus faz com que o seu sol nasça para o justo e para o injusto, para os bons e para os maus, para o que serve a Deus e para o que não serve. A chuva também cai
Embaixo do sol não há acepção de pessoas. Todos passam pelas mesmas intempéries, pelas mesmas situações. A idiotice de uma doutrina de privilegismo pode levar o crente a achar que para ele nada dá errado. E quando dá errado, ele perde a sua fé. Porque não foi ensinado a perseverar apesar das circunstâncias. A minha fé deve permanecer comigo até a morte. E é neste sentido que a Escritura diz, Jesus falando, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, nunca morrerá. E agora? É claro que ele está falando de uma morte física que pode voltar a ressurgir, e ele está falando de uma vida metafísica que não acaba nunca. O que ele está dizendo é que quem confia nele até a morte, ao que for fiel até a morte, eu darei a coroa da vida. O que é ser coroado com vida? É receber a vida perdurável. A vida que não acaba mais. Então eu tenho que sair da ideia do privilegismo, entendeu? De uma cultura religiosa equivocada, que faz eu pensar que as coisas para mim vão dar certo porque eu sou de Deus. As portas de emprego vão se abrir para mim porque eu sou de Deus. Não, os de Deus também ficam desempregados. E aqueles que não estão seguindo a Deus, Deus também não fica ali trancando as portas para ele. Não. Porque o filhinho do ateu também precisa comer. O filhinho do umbandista, ele também precisa comer. O bebezinho do macumbeiro também chora de fome. E Papai do céu é maravilhoso e ele providencia a seu tempo o recurso para que todos possam viver. Todos. E nós precisamos, com Jesus, enxergar essa verdade e sair daquele legalismo e daquele radicalismo que parece que só nós. Ah, eu sou evangélico. Para mim as coisas vão ser diferentes. Eu creio em Deus, grandes coisas. O que eu preciso é entender que o bem e o mal vão estar sempre me cercando todos os dias da minha existência. Todo tempo que eu viver nessa terra, eu vou estar cercado por bem e por mal. Eu vou receber elogios e críticas. Eu vou ser apontado como alguém bom e vou ser apontado como alguém mau. Eu vou ser compreendido por alguns e incompreendido por outros. Isso é todos nós. Todos nós. Mas então de que vale a nossa fé, irmão Adilson? A nossa fé vale para a nossa estrutura psíquica, porque um homem, uma mulher de fé tem um coração forte. Não sucumbe diante das circunstâncias. Sabe aonde vai chegar. Essa é a verdade. Dias virão, porém, que o esposo lhes será tirado. Então jejuarão. Haverá dias que a necessidade de ver em meu coração a presença de Deus, de perceber a sua presença, de comungar com Ele, me levará ao jejum. É isso que Jesus disse para eles. Eles não vão fazer isso enquanto perceber que eu estou com eles.
Eu fico pensando que nos nossos dias, enquanto o meu coração pulsar firme na comunhão e na intimidade com Jesus, eu não vou ter necessidade de jejum. Enquanto eu perceber a sua presença, enquanto eu abrir os olhos pela manhã e perceber que Ele está comigo, que Ele faz parte da minha vida, que Ele faz parte do todo da minha existência, eu não vou precisar jejuar. Mas se um dia eu me levantar, ou me acordar, e eu perceber que parece que Ele está longe, parece que não faz, meu Deus, o que está havendo? Tem algo, tem um vazio aqui, tem algo, uma ausência, está me faltando comunhão. Nesse dia eu vou jejuar. Vou jejuar. Mas aí também o meu jejum será um jejum inteligente. Será um jejum firmado, fundamentado nas palavras de Deus, através do profeta Isaías, no Isaías 58. Então eu vou chamar um irmão para comer comigo lá em casa. Eu vou chamar um pobre para eu repartir um pouquinho do que tem. Então eu vou gastar algum tempo com um enfermo, seja numa visita no hospital ou na casa. Vou me assentar e dedicar horas da minha vida com aquele enfermo para consolá-lo, para dar uma palavra de ânimo para ele. Não é isso? Que repartes o teu pão com faminto, que vendo nu tu o cubras. É um jejum diferenciado. E também talvez será uma boa hora para fazer um jejum mais profundo, fazendo uma análise de mim mesmo, vendo aonde eu tenho errado o alvo, onde tem pecado. Analisando se não estou falando demais, se não preciso ficar mais em silêncio. Se não tenho sido desequilibrado nas conversações com os meus irmãos e que talvez eu tenha que ter mais tempero nas minhas palavras. Vou fazer uma avaliação do meu ser, isso também é jejuar, e vou abrir mão de alguns divertimentos, vou, quem sabe, desligar um pouco a minha televisão, abrir mão do meu celular e ficar um tempinho a mais com Deus. Se eu perceber que não estou tendo a presença dele, ou que está havendo uma ausência, não é que ele foi embora, mas eu não sei nem onde que ele está. Como aquele dia que ele sai para orar, e o Pedro, o João, o Tiago e o André saem à procura dele sem saber aonde ele foi orar. Eles sabiam que ele não tinha ido embora, estava na redondeza. E é esse o cuidado que eu preciso ter, que o meu coração tenha sempre a sua presença no centro. Mas se algum dia eu me acordar e eu perceber que ele está na periferia da minha alma, que eu precise navegar dentro dos meus pensamentos, do meu entendimento, para vasculhar onde está ele, onde ele se colocou nesse dia, jejuarei. Mas jejuarei também de forma inteligente. Jejuarei palavras, jejuarei pecados, jejuarei práticas, jejuarei lazeres, divertimento. E ele me ouvirá. Ele te ouvirá. Amém? Lucas 5:36. Dizia-lhes ainda uma parábola. Jesus gostava de contar histórias, de fazer comparações. Ninguém rasga um retalho de roupa nova para colocar remendo de pano novo em roupa velha. Por que ninguém faz isso? Porque o remendo novo repuxará a roupa velha e o rasgo se tornará maior, desajustado na roupa velha. De sorte que quem quer fazer um remendinho numa roupa vai achar um pedacinho de tecido velho, já desgastado. A elasticidade está diferente, a resistência é outra, para poder remendar a roupa rasgada com um tecido que seja compatível com o tempo daquele outro tecido. O que ele está falando, meu Deus? Ele está falando que não dá
para a gente cobrir com os ensinos dele coisas na nossa vida, não dá para aplicar na nossa vida. O ensino de Jesus é ensino novo. Não dá para servir a Deus querendo a religiosidade da antiga aliança, o legalismo da antiga aliança, os sacrifícios da antiga aliança. É isso que ele está falando. Ele está dizendo, ó, ninguém pega aí um pedaço de pano novo para remendar coisa velha. E ele está respondendo ainda os sujeitos que vieram fazer fofoca dos seus discípulos, a dizer para ele que os discípulos dele não jejuavam. E ele está dizendo, ó, vocês não vão conseguir entender. Eles estão vivendo um novo tempo, uma nova aliança. Eles estão vivendo uma nova palavra. Eles estão vivendo no espírito da lei. Vocês estão vivendo a antiga aliança, a palavra antiga. Vocês estão vivendo a letra da lei. E não dá para pegar o que está acontecendo com eles e transferir para vocês. Vocês não entendem, vocês não vão compreender. Ele disse assim também, não se põe vinho novo em odres velhos. Mateus 9,17. Caso contrário, o vinho novo que ainda vai fermentar, que ainda vai, entende? No odre que já a elasticidade acabou, um odre velho, já não vai mais resistir expansão. Ele disse, não dá para pegar vinho novo e colocar em odres velhos. Caso contrário, o vinho novo estourará os odres. Que a fermentação do vinho novo vai arrebentar o odre velho que já está ressecado. E entornará, e os odres ficarão inutilizados, porque odres arrebentado não dá mais para usar. E o vinho se estraga também porque vai ficar entornado. Antes, o vinho novo se põe em odres novos. Assim ambos se conservam. Resumindo, Jesus nos está dando uma lição. Não dá para viver a proposta do Evangelho sendo uma velha criatura. Não dá para ser cheio do Espírito Santo sendo uma criatura cheia de coisa ruim. O santo não se mistura com o profano. Não tem como unir justiça com injustiça. Não tem como fazer união e pacto entre Belial e Cristo. Não dá para fazer uma química que misture água boa com água ruim. Não dá. Misturou as duas, ficou tudo ruim. Ficou tudo ruim. Então Jesus está dizendo, não dá para pegar, porque Jesus ainda está respondendo eles. Jesus está dizendo, olha, não dá para pegar as coisas maravilhosas que eu tenho para ensinar e colocar em vocês que são tradicionalistas. Não dá para colocar em vocês que são radicais. Não dá para viver o meu evangelho, as minhas boas novas, não dá para vocês viver se vocês forem legalistas. Não tem como fazer de vocês alguém que tenha prazer e usufrua da palavra da fé, da doutrina da graça. Não dá. Se vocês não nascerem de novo, se vocês não forem novas criaturas. Por isso ele inicia o seu evangelho dizendo para o Nicodemos que era necessário nascer de novo. Porque em odres novos dá para colocar vinho novo. E em roupa nova dá para costurar um pedaço de remendo novo. A coisa tem que ser compatível. Não adianta vir à igreja, e não estar preparado para receber aquilo que Deus manda para nós.
Não adianta ter carteirinha de membro, ou fazer parte dessa ou daquela, e tem alguns que até ficam defendendo a sua religião. Acham que religião é grande coisa. Na verdade, o irmão Tiago, na sua cartinha, ele diz que a religião é uma coisa tão boba. Ele diz, se alguém se orgulha de dizer sou religioso e não refreia a sua língua, olha o que ele compara, olha só o que ele faz. Ele diz assim, se alguém se orgulha da sua religião e não refreia a sua língua, essa religião não vale de nada. O que Tiago está dizendo? Tiago diz que é mais valioso que o indivíduo saiba dominar a sua língua, para que fale só na hora certa e fale só coisas boas. Ele disse, é mais nobre do que o religioso qualquer, que seja a sua religião, que não guarde a língua. Se não sabe refrear a língua, a religião do tal é vã. E aí ele diz qual é a verdadeira religião. A verdadeira religião, a religião imaculada, não é a santa e amada Mãe Católica. Não é a santa e bendita luterana dos protestantes. Não é a mega igreja brasileira de antes destes tempos neopentecostais, o pentecostalismo assembleano. Não é os tradicionalistas batistas e presbiterianos. Não. Essa religião santa, imaculada, para com Deus o Pai, é esta. Está lá, Diego? Leiam para mim. Cai no jejum de Isaías 58. É exatamente o jejum de Isaías 58. A verdadeira religião, ela cuida de órfãos, ela cuida de viúvas, que já não tem filhos, que não tem marido, que está em avançada idade e que precisa de alguém que a ajude. E mais do que isso, é uma postura de coração que leva a raiz da palavra religião, que a raiz da palavra religião é religare, do latim, religare, que é religa o homem com Deus. Não é a ostentação de uma placa, não é o domínio de homens sobre homens. Não, é algo no coração que me conecta com Deus e que faz com que eu queira ter uma vida reta, uma vida justa, uma vida direita, uma vida honrada, uma vida de verdade. Isso me santifica e faz com que eu viva apartado da corrupção que corrói o mundo político, o mundo religioso, o mundo jurídico. Quando você fala com alguém que tem essa religião, é simplesmente maravilhoso de estar com essa pessoa. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa abençoada. Mas só recebe isso quem é odre novo. Quem é recipiente novo, quem é vaso novo. Quem entende a palavra que Deus disse a Jeremias quando mandou ele na casa do oleiro. E que o Jeremias só ficou observando, porque Deus faz umas coisas muito interessantes. Tem coisa que Deus não dá, Deus não fica dando detalhe de tudo, não. Ele disse para o Jeremias, vai lá na casa do oleiro. Jeremias desceu na casa do oleiro, foi lá no vale, onde estava trabalhando o oleiro, e chegou lá, o Jeremias não sabia nem o que ele estava fazendo lá. Ele foi porque Deus mandou. Deus mandou, eu faço. Deus mandou, eu vou.
Deus falou comigo e disse, porque é para fazer, eu vou fazer. Jeremias, o que vai fazer? Estou indo lá. Ele mandou. Chega lá, ele começa a observar que o oleiro está trabalhando o vaso sobre a roda. E ele fica observando o oleiro trabalhando, né? O pé trabalhando ali, pedalando, e o barro sendo moldado na mão do oleiro. Ele disse, aconteceu que o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro. Se quebrou na mão do oleiro. E o oleiro desmanchou tudo aquilo de vez, ainda estava em massa, e levantou outro vaso. Melhor, mais bonito, mais especial do que o primeiro. Aí Deus voltou a falar com Jeremias. Jeremias, não posso fazer eu com a casa de Israel o que esse oleiro faz com o vaso? Não posso mudar a situação do meu povo, eu não posso mudar a condição dos indivíduos que confiam em mim. Não posso eu socorrer, ajudar, trabalhar, curar, erguer, abençoar, transformar, libertar. Não posso eu agir com o meu povo como o oleiro agiu no vaso, Jeremias? Deus pode. Deus é mais hábil do que o oleiro que o Jeremias olhou trabalhando. Oh, glória a Deus. O Jeremias sai dali para profetizar para Israel que o Senhor queria restaurar o seu povo. O Senhor quer abençoar o seu povo. Glória a Deus. Mas é preciso que cada um de nós se deixe moldar. Que cada um de nós se deixe trabalhar, que cada um de nós seja feito nova criatura, para que então caiba em nós o vinho novo do Evangelho de Cristo. Jesus disse, é certo que não há quem, após ter bebido vinho velho, queira de novo, queira do novo, pois diz, o velho é que é bom. Eu tenho visto isso nos amigos de Jesus, tem irmãos que passam por aqui, e aí quando eles veem a gente ensinando, porque nós não estamos aqui para fazer oba-oba, nós não estamos aqui para provocar emocionalismo, nós estamos aqui para fazer entender a palavra. Porque a palavra entendida é uma palavra que pode ser vivida. Mas a palavra que é só emocionalmente levada às pessoas, aquela palavra que só provoca o teu emocional, é só para aqui, é só para aquele momento. Quem de vocês já não viu crente rodopiando, falando em variedade de línguas, tendo até umas coisas que é até nojento de ver, e depois vão ali embora e fazem tudo errado na vida? Tudo errado. Não é assim? Eu já vi irmã, uma vez teve uma aqui, né? Que queria se sacudir aqui, parece que estava baixando a pombagira nela. Acho que ela pensou que estava lá num centro de invocação de espíritos imundos. Mas aguentei aqui, daqui a pouco ela foi ficando envergonhadinha, porque nenhum foi atrás dela. E só girou mesmo. Girou e foi embora. Mais tarde, não gosto daquele povo lá. Lá não tem pandeiro. Lá não jogam capoeira na hora da reunião. Entendeu? Lá não tem profecia. Como não tem profecia? Como que aqui não tem profecia? A palavra de Jesus é a maior profecia que o indivíduo... Mas tem gente tola mesmo. Tem gente que prefere ouvir o pafúncio do que ouvir Jesus.
Tem gente que quer ouvir a Maria Chiquinha. Entendeu? Ele fica todo bobo se a Maria Chiquinha chegar, bota a mão na cabeça dele, eis que, não diz mais nada. Teve uma irmã que uma vez foi numa oração para receber lá uma mensagem do Senhor e veio para casa toda alegre, porque a profeta falou com ela. E a profeta disse, eis que, manto de mistério. Ela veio para casa alegre, chegou em casa toda alegre, disse, mas o que ele falou? Manto de mistério. Tá, e o que isso muda na tua vida? Nada. Não muda nada. Que palhaçada. Mas os que tomaram do vinho velho, do pentecostalismo brasileiro, ainda procuram isso. Ainda anda atrás disso, de vez em quando dá uma saudadezinha. Vou lá para ver se Deus fala comigo. Tem a Bíblia, tem a mensagem de Jesus, mas Jesus é pouco para eles. Eles precisam do Pedro, do Tiago, do João, da Santa Maria, da Santa Madalena. Eles precisam de uma porção de outras coisas somada, senão não funciona para eles. Então é isso que Jesus disse. Se não nascer de novo, se não for odre novo, não vai gostar do vinho novo. Quem bebe do vinho antigo tem dificuldade de aceitar vinho novo. Aprenderam? Tem nova criatura aqui? Que benção. Que benção. Nós não temos vinho velho. E não queremos ter. Nosso depósito já houve substituição. Oh, glória a Deus, o Senhor nos deu vinho novo. O vinho da racionalidade, o vinho da consciência, o vinho da verdade, o vinho que emanou desde o Gólgota e alcançou a cada um de nós em misericórdia e amor. Logo depois disso, Jesus vai curar um paralítico na piscina de Betesda. Jesus vai comparecer à segunda Páscoa em Jerusalém, e aí perto da Porta das Ovelhas, ele vai passar pelo tanque, o chamado tanque de Betesda, piscina de Betesda. Isso acontece em 27 de abril, aproximadamente, 27, abril de 27, depois do nascimento de Cristo. João capítulo 5, versículos 1 a 18, diz assim, depois disso, depois dele falar com os discípulos de João, depois dele dar essas instruções que falamos aqui, ele, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betesda, que quer dizer Casa da Misericórdia. Betesda, Casa da Misericórdia. Junto desta piscina tem 5 pórticos. Outra tradução aí vai falar 5 alpendres. O que é um pórtico? É um local coberto na entrada do edifício. Porque, na verdade, alguns historiadores dizem que esse tanque tinha ali um templo. Então é onde se entende também que estava o pórtico, diante desse templo, naquele lugar. Sob esses pórticos, deitados pelo chão, tinha numerosos doentes, cegos, coxos, paralíticos. Eles ficavam esperando o borbulhar da água. Por quê? Porque havia uma crença ou uma crendice entre eles. E a crendice era que vinha um mensageiro de Deus, de vez em quando, e agitava a piscina de Betesda.
o tanque da misericórdia. E o primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água era mexida ou agitada, ficava curado de qualquer que fosse a doença. Na verdade, nós não temos fatos históricos e bíblicos que confirmem esse feito. Por isso eu digo que tinha uma crendice, assim como tinha a crendice de fantasma. Eles acreditavam em fantasma. Tinha a crendice da reencarnação. Os saduceus todos acreditavam na reencarnação. Também tinha essa crendice aqui. E a ciência comprova atualmente que mesmo uma crendice pode surtir efeito em indivíduos que ali cheguem. Mas eu digo de uma crendice porque não tem nenhum relato histórico que diga que isso era assim como aqui foi escrito. Ou seja, não tem um relato histórico de que alguém entrou naquele tanque e saiu curado. Entende? Conforme essa crença. Não tem. E a Escritura também não dá ênfase a isso aqui. Só relata que os doentes iam para ali porque acreditavam que isso era assim. Que um mensageiro espiritual, um anjo, uma manifestação de espírito, sacudia a água e o primeiro que descesse lá era curado. Eles acreditavam assim. Alguns historiadores trazem alguma argumentação dizendo que, na verdade, o tanque recebia água dos dutos que vinham de fora de Jerusalém e que a agitação das águas era, na verdade, quando descarregava doses de água lá para dentro. E então se movimentavam as águas. Tudo bem. Para nós tanto faz como tanto fez, porque o que nós estamos buscando aqui é a ação de Jesus nesse lugar. Mas eu estou dando só uma pincelada sobre o texto. Certo? Encontrava-se aí também crente nessa ação, nesse negócio, um sujeito doente há 38 anos. Entenda, ele estava 38 anos doente. Não é que ele estava no local 38 anos. Ele há 38 anos estava doente. E ele se encontrava aí nesse dia. E Jesus resolveu ir visitar esse lugar. Passou por lá. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que ele estava assim há muito tempo, faz uma pergunta para ele que parece uma ironia. Jesus olha para o homem deitado ali e diz: queres ficar são? Talvez se fosse eu deitado lá, eu ia dizer: não, eu estou aqui brincando. É o meu jeitão de ser. Talvez eu olhasse para Jesus, porque o homem não sabia quem era Jesus. Entenda, acompanhe o raciocínio, você está lá agora. Vem um homem desconhecido. Para o homem ali, Jesus era desconhecido. Um homem desconhecido veio deitado, num lugar cheio de enfermo, que aguarda a água ser agitada para se jogar lá dentro. Certo? E agora chega alguém ali e diz: queres ficação? Eu disse: não. Eu saí de casa, fiquei aqui porque eu gosto de estar no meio de um monte de gente enferma. Mas o homem era mais calmo do que eu. O homem respondeu: Senhor. Jesus fez uma pergunta, ele respondeu outra coisa. Ele não deu resposta à pergunta de Jesus. Olha o que ele respondeu: Senhor, não tenho quem me ajude. Jesus perguntou se ele tinha alguém que ajudasse ele? Não. Jesus perguntou se ele queria ficação. Ele disse: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina. Quando a água é agitada, ao chegar, outro já desceu antes de mim. Ao chegar, porque eu vou me arrastar até lá, mas aí o que tem o braço torto já caiu antes de mim. Acabou o milagre. Aí o que está lá com uma alergia se jogou antes de mim. E acabou o milagre. Era uma frustração para aquele homem estar ali, né?
Você concorda que... Porque ele era paralítico, então ele tinha que ir de arrasto. Claro que todos os outros caíram antes dele. Sabe quando é que ele ia ser curado? Nunca. Mas no livro dos Salmos há um texto que diz que o Senhor, quando viesse, ele ia livrar o necessitado, o pobre e aquele que não tem quem o ajude. Olha que coisa extraordinária. E Jesus chega aqui junto desse homem que não tem quem o ajude. E Jesus pergunta para ele: queres ficação? Quer melhorar? Olha que coisa interessante. Olha que pergunta. O homem não responde a pergunta. Ele responde outra coisa. Mas Jesus também ignorou o que ele respondeu. E no versículo 8 de João 5, Jesus olha para ele e diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, ou anda. Levanta, pega o teu leite e anda. Vamos voltar ao texto? Olha só, vê que coisa interessante. Queres ficação? Senhor, não tem quem me ajude. Queixa. Não tem quem me ajude. Cada vez que a água é agitada, desce outro antes de mim. Jesus, levanta. Pega o teu leito e anda. Só que você tem que entender o texto. Jesus falou e saiu. Jesus falou e saiu. O homem ficou ali. A palavra de Jesus ficou fazendo efeito no homem. E aí diz assim: imediatamente o homem ficou curado. Tomou o seu leito e se pôs a andar. Ora, esse dia era sábado. Os adventistas ficam doidos. Você entendeu? Não disse, mas não foi imediatamente. Esse imediatamente é uma forma do evangelista escrever. Quer ver que quando ele levantou, Jesus não estava mais lá. Os judeus, por isso que por ele estar carregando a sua cama, disseram ao homem curado: é sábado e não lhe é permitido carregar seu leito. O cara estava 38 anos paralítico, ele ia dar bola para religioso radical, ia. Imagina, tu 38 anos entrevado na cama, de repente tu sai andando, tá bonzinho. Alguém vai impedir tu de andar? Não. Tem jeito nenhum. E tem mais, a cura veio com a palavra de um homem que disse: levanta e leva a cama. Agora eles dizem: não é para carregar a cama. Aqui para vocês, ó. Eu carrego, tá acabado. É possível que até alguém quisesse tirar a cama do ombro dele, né? Disse: não tira essa cama daqui. Ela me escravizou até hoje, agora eu escravizo ela. Ela vai aonde eu quiser e eu jogo ela onde eu quiser. Acabou, tô bom. Ele respondeu: aquele que me curou disse: toma o teu leito e ande. Ele não disse que era só para eu andar, ele disse que era para eu carregar o leito. É claro que nós estamos aqui tratando de coisas tão profundas, irmãos. Isso aqui, Jesus estava trabalhando o psicológico desse homem. Entendeu? Primeiro Jesus pergunta para ele se ele quer ficar são. Porque o homem tinha que apresentar o seu desejo de sair dessa situação. Tem gente que se conforma com aquela vidinha que carrega, entendeu? Tem gente que é crentezinho a vida toda. Crentezinho. Irmão. Cada vez que eu falo isso, eu lembro daquela hiena do desenho animado.
Oh dia, oh azar. Paz do Senhor, irmão, tudo bem? Paz do Senhor, irmão. Vamos levando, né? Ai, Jesus, tem gente que é a forma de fazer tristeza. Entende? Tem gente que se a gente ficar longe dele é melhor, cara. Porque tem uma turma de desanimado, uma turma de gente cabisbaixa, entende? Tem gente que não alegra a vida do outro. Eu fico pensando nas pessoas que casaram com essas pessoas. Que inferno! Não é? Ele em casa tá lá. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Te anima, mulher, te anima, homem. Entendeu? Jesus chega lá, queres ficar são? Porque tem gente que não sabe o que quer da vida, irmão. Tem gente que não sabe o que quer. Tem gente que não sabe se quer melhorar, tem gente que não sabe se quer viver, tem gente que não sabe se quer morrer, tem gente que não sabe se quer namorar, tem gente que não sabe se quer casar, tem gente que não sabe se quer continuar casado, tem gente que não sabe nada da vida. É uma desgraça só. Hã? Então Jesus também não está aí para se meter em coisa que tu não quer. Tem que apresentar o desejo. Tem que ter motivação, tem que querer viver, tem que querer mudar, tem que querer saúde, tem que querer ser feliz, tem que querer sorrir, tem que querer brincar, tem que querer festejar, tem que querer ter a vida abundante, irmão. Senão fica uma coisa ali, entende? Alienado de uma situação, amarrado por uma tristeza, por uma angústia. Então Jesus vai trabalhar o psicológico primeiro. Por isso que ele pergunta, queres ficar são? O cara tem que pensar, o que eu quero mesmo? Estou afim disso que eu vim buscar mesmo? Veja que o cara estava deprimido, o cara estava para baixo. E tem irmão que alimenta, irmão e irmã que alimenta a sua depressão, né? Ele alimenta. Ele cria depressão como um cachorrinho de estimação. Todo dia ele trata da depressão um pouquinho. Mas trata para fortalecer a depressão. Entendeu? Eu não nasci. Eu caí aqui. Entendeu? Eu não sei, a minha vida é diferente. Eu não sou como as demais pessoas. Eu nasci para sofrer. Nasceu para sofrer. Então vai sofrer longe de mim, cara. Entendeu? Eu não acredito que uma pessoa pode ser feliz. Até pastor fala assim. Olha, se tu espera felicidade aqui, tu estás com problema. Problema está ele. Entendeu? Problema está ele, que não sabe ser feliz e quer que todo mundo seja triste também. Não, irmão, é possível ser feliz, sim. É possível, não deve ser a nossa busca. Entendeu? Nós devemos ser bem-aventurados, nós devemos ter alegria, gozo. As pessoas precisam olhar para nós que servimos a Jesus e dizer, puxa, eu quero ser assim. Poxa, que pessoa animada, que pessoa legal. Fomos lá numa festa, tinha um amigo de Jesus lá. Olha, rapaz, eu pensei que era um crentão desse aí, entende? Do vaso velho, entende? Desses radicais. Mas chegou lá, não é que dançou, não é que brincou, não é que contou história legal. Que pessoa bacana. Bonita. Bonito, porque o coração alegre formoseia o rosto. Eu conheço alguns corações que estão tristes, porque o que tem de rosto feio, entendeu? Então Jesus trabalha o psicológico. Ele vai lá, queres ficar são? O homem vem e diz, levanta aí, se tu quer ficar é contigo, entendeu? Irmão Adilson, eu queria que o irmão orasse por mim, porque assim, irmão, lá em casa tá um problema, é um problema de família. Me dá uma coisa tão ruim quando eu vou orar por isso. Porque eu já sei que não é a oração o remédio. Entendeu? Eu e a Gui deu um choque, nós dois. Nós vamos ter que fazer uma opção. Dormir separado
vou fazer as pazes. Eu abro a janela e sinto o frio. Eu fico tão humilde, irmão. Fecha a janela. Ô Gui, vem cá, desculpa. Eu sou um ogro mesmo, vem cá, me ajuda aqui. Aí ela já fica toda boba também, né? Porque já estava doidinha que a coisa se arrumasse. Entende? Não, mas tem gente que vai para casa, ora por mim, irmão, e não faz as pazes. Ora por mim, irmão, e não conversa com a mulher. Fica a gente orando e o imbecil andando errado. Quer explicação? Faz por tua vida. Tu quer mudança de verdade? Começa tu a fazer a mudança. E eu fico imaginando, eu me dou o direito de ficar imaginando aquele homem, depois que ouviu Jesus dizer, levanta, pega a cama e anda. Porque, como eu disse, Jesus saiu. Vocês vão ver aí na frente que ele não conhecia Jesus quando os judeus vieram perguntar, porque Jesus falou e saiu. Eu fico imaginando que ele começou a fazer um experimento assim, com o cotovelo na cama, entende? Ou pegou uma perna assim, ele mandou eu andar, pegou uma perna, botou para fora assim, entende? Aí sentiu que estava um pouquinho diferente, se encorajou, pegou a outra, botou também, ele deu o passo dele, ele deu o passo dele, ele fez a parte dele. E quando está as duas pernas fora, ele já sente uma força, uma energia. Como eu disse, a palavra de Jesus está trabalhando nele. Ele foi energizado. Ele está obedecendo. À medida que obedece, a força de Deus vai invadindo ele. E ele se colocou em pé. Colocou-se em pé, aí já não tem mais dúvida. Eu estou em pé. Começa a sapatear, pega a cama e sai com a cama nas costas. Vai embora no meio de todo mundo. Oh, meus irmãos, tem coisa que é nós que temos que dar o primeiro passo. Não vou fazer propaganda, mas vou te ensinar. Se você ainda não tem confiança de tomar um vinho, mas está assim, meio ruinzinho com a mulher, estoura uma pipoca, compra uma Coca-Cola. Entendeu? Senta lá no chão da sala, olha um no olho do outro. E começa a contar história bonita para ela, para tu ver se ela não fica legal. Tu, irmã, tu tem uma arma tremenda. Oferece para ele, querida. Pipoca, Coca-Cola, vinho, entendeu? E chama ele para junto. Entendeu? Quer esticação? Queres cura no teu casamento? Toma a iniciativa. Toma a iniciativa, dá o primeiro passo. Deus te ajudará nos passos seguintes. Essa é a verdade. Quer sair dessa condição de deprimido? Procure gente alegre, converse com gente feliz, pega um pouquinho da bênção do outro para ti, ele te abençoará. Deus dá em abundância para nós repartir. Mas não fica aí pelos cantos, irmão, resmungando, entende? Não tendo esperança. O homem curado não sabia quem fora que curou ele. João 5,13. O homem curado não sabia quem fora. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Viu como Jesus falou, saiu e o homem é curado? Depois disso, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: eis aqui está curado. Não peques mais, para que não lhe suceda algo ainda pior. Olha aqui. O que é pior do que ser paralítico? O que é pior do que ser um paralítico? Eu te digo. Pior do que ser um paralítico é ser um perdido. Pior do que ser um paralítico é ser um deprimido. Pior do que ser um paralítico é ser um depressivo. Pior do que ser paralítico é ser angustiado.
é ser alguém afligido no seu interior. Pior do que ser paralítico é ser doente da alma. Pior do que ser paralítico é ser um pecador com uma consciência acusando dia e noite. E Jesus está dizendo para ele, olha, vai, não peques, não erres o alvo. Faça as coisas direitinho, faça as coisas certas, para que tu não fique numa condição pior do que os 38 anos de paralisia. Vocês estão vendo? Faz as coisas como tem que ser feito. Não adie para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe para perdoar amanhã, perdoe hoje. Você não sabe se amanhã estará aqui. Então já libera perdão hoje. Ai, meu Deus, mas a pessoa que eu preciso perdoar está longe de mim. Não faz mal, libera perdão daqui. Perdão é algo que se faz no Espírito. É algo que se faz no Espírito. Vai liberando perdão daqui e Deus dará um encontro, um bom encontro ali dentro da vida. E aí você já está com o coração tranquilo, fortalecido. Não odeie. Não fale mal. Fale bem. Fale bem. Não xingue as pessoas. Elogie. Não aponta o dedo. Difamando. Não. Guarde a fama daquela pessoa. Honre as pessoas. Tudo que você fizer para o outro, volta para você. Olha só. Por isso o mestre dos mestres diz, tudo que quereis que os homens vos façam, assim façam vocês para eles. Você gosta de abraço? Abrace. Você gosta de ser compreendido? Compreenda. Você gosta de ser considerado pelas pessoas? Considere as pessoas. Você gosta de ser amado? Claro, quem não gosta de ser amado? Ame. Faça para as pessoas o que você quer para você. O homem saiu dali e disse para os judeus que foi Jesus quem o tinha curado. Por isso os judeus perseguiam Jesus. Vocês já viram que tem gente que não gosta que a gente seja do bem? No mundo de maldade, no mundo de queda, no mundo de rancores, de ódios, no mundo de aflições, de homens que vivem na escuridão, quando alguém é luz, quando alguém é do bem, quando alguém ensina a amar, é odiado. Quando alguém abraça, é mal falado. No mundo de homens que vivem em trevas, a luz incomoda, o bem incomoda o mal. Jesus curou o homem, era para eles ficar tudo contente. Não, eles ficam com raiva. Onde tu fosse curado, eu fui curado nos amigos de Jesus, aquilo lá não presta. Não presta. Porque cada um quer que seja lá no seu local. Chega alguém aqui, irmão Adilson, olha, eu fui visitar um local e chegou lá, recebi uma bênção tão grande. Eu digo, glória a Deus. Deus é bom mesmo, Ele está em todo lugar. Mas os judeus não gostaram. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque Ele fazia tais coisas no sábado. As pessoas dão mais valor para um dia do que para a pessoa. Tendem a valorizar mais os seus dogmas, as suas doutrinas, as suas tradições, do que uma pessoa. Imagina, vamos fazer um jantar aqui, uma ceia.
E aí tá a mesa toda posta, os pratos tudo bonitinho, as irmãs têm esse cuidado, né? E aí enfeitam tudo. Eu acho interessante a vida das mulheres. Elas não conseguem fazer um jantar só servindo a janta e botando os pratos ali. Ela tem que botar no lado do prato uma florzinha, tem que colar um balãozinho. Nós homens não damos bola para nada disso. Mas elas deixam o ambiente mais bonito. Porque a mulher tem isso. Mulher tem isso. Né? Mas aí que está o problema. Chega um irmãozinho aí de fora, faminto. E ele já atropela a hora da oração. E ele atropela começar oficialmente a coisa e já passa a mão num pão que tem ali pronto. Já é capaz de dar confusão na ceia do amor. Confusão na ceia do amor. Guerra na ceia da paz. Entendeu? Já dá confusão. Por quê? Não, já se meteu, já se atravessou. Ele está com fome, irmão. Ele está com fome. Deixa ele comer. Não, o enfeitezinho do prato foi tirado do lugar. Porque o enfeitezinho, o balãozinho, ele estourou o balãozinho. O balãozinho vale mais do que o irmãozinho. Entendeu? É isso que nós precisamos tirar do nosso meio. Para que sobre a essência, que cada irmão tenha o seu valor, o grande valor que o Cristo enxergou em cada um de nós, ao ponto de dar a vida por todos nós. Todos nós. Você entende o que é essa palavra? Todos. Essa palavra, ela não deixa existir nenhuma exclusão. Todos. Aqui não tem gênero, aqui não tem religião, aqui não tem raça, aqui não tem cor, aqui não tem nível intelectual ou qualquer outro. Aqui não tem títulos. Jesus morreu por todos. Não é magnífico? Mas Jesus respondeu aos judeus que diziam que ele não podia curar no sábado. Olha, não pode curar no sábado. Dá uma raiva desses judeus, eu tenho que liberar perdão aqui, porque eu fico com raiva deles. Não é deles, é da atitude deles, né? Mas eu já perdoei eles também. Mas Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora. E eu também trabalho. Papai trabalha até agora. Disse, não, mas o pai descansou no sábado. Ele descansou de uma área. Ele descansou da área da criação, do trabalho da criação. Ele parou de criar. Mas ele nunca parou de trabalhar. Ele continuou sustentando todas as coisas pela força do seu poder. Ele continuou governando todos os céus e todo o cosmos. Todo mundo criado e organizado. Tudo está sob o controle dele. Ele ainda tem o controle, está no trabalho dele, ele está gerenciando, se é assim que se pode dizer, todas as coisas, a sementinha que brota, o brotinho que se desenvolveu e a árvorezinha que floresceu, a flor que produziu seu fruto, os bebezinhos que estão nascendo no dia de sábado, é o papai do céu trabalhando. Eles estão vindo ao mundo, papai do céu não deixou de cuidar deles desde a sua condição informe para que nasça na forma humana. É isso que Jesus está dizendo. Papai não parou de trabalhar e eu também não paro. Não vou parar.
Então os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, ele dizia ser filho de Deus, ou dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. E não o era. Aprendemos com os judeus que somos imagem e semelhança de Deus. E quando Jesus diz que ele é filho de Deus, eles ficam com raiva. Nem eles não sabem o que falam. Está na lei deles e no livro dos salmos deles. Vós sois deuses. Referindo-se a cada ser humano. Porque na imagem e semelhança com Deus, cada ser humano também é um pequeno Deus. E agora chega o Senhor Jesus e diz: olha, meu Pai, o Pai nosso que habita os céus, está trabalhando até agora, está blasfemando, está dizendo que é filho de Deus, e se ele é filho de Deus, ele é igual a Deus, isso é blasfêmia. Olha como é maluca a vida do religioso radical. Dos que são mais levados pela tradição do que pela verdade, dos legalistas, dos inventores de lei para os outros homens. Mas como é leve, como é maravilhoso seguir Jesus. Como é bom pertencer a Jesus e viver com Jesus. Eu quero deixar estas palavras com vocês nessa noite. Até quarta, onde teremos o passo de número 28 com Jesus. Vamos aprender mais coisas a respeito dele. Eu espero que você esteja recebendo essas palavras e aplicando na sua vida, entendendo que há uma lição em cada palavra dessa para aplicar. Em cada passo há uma lição de vida. Saia daqui hoje animado, com a pergunta do Senhor no seu coração. Queres ficar são? Queres melhorar de vida? Queres viver melhor? Estás a fim de ter uma vida feliz, abençoada? Queres ter um coração cheio de paz? Queres desfrutar do amor de Deus? Desejas experimentar as graças que emanam como rios do Espírito e inundam a vida de todo aquele que crê? Se tu queres, faz a tua parte. Levanta-te, anda, reage, age, te impõe, te ergue para ser feliz. Quero estar em pé. Antes dessa oração, quero anunciar que as crianças de 7 a 14 anos, dia 11, às 15 horas, devem vir até aqui, na casa dos amigos. Vão sair às 15 horas e vão retornar às 17 horas. As crianças vão ser levadas para dar um passeio. Vão ter lanchinho, vão ter tudo. Vão estar sendo bem cuidadas, né? Então os pais tragam as crianças aqui antes das 15 horas. Estejam aqui até no máximo, né? 5 para as 15 horas. Ou para que não atrase os irmãos que têm que fazer esse trabalho, ok? Tem um anúncio para ali também? Nós vamos orar agora também por André e Dai. Os dois sofreram um acidente de moto, estão se recuperando, eles estão assistindo pelo Facebook. Nosso irmão Andrezinho, o Andrezinho, porque tem o Andrezão lá, né? Então, vamos orar pelo nosso irmão André e pela Dai. A Fernanda Duarte
Pede oração por ela, por seus filhos, também através do Facebook. Vamos orar. Oração por Patrick Larré. Foi tomado de uma grande infecção em seus órgãos internos. Crê que Jesus pode curá-lo. Vamos orar pelo Patrick. O Jonatas e Juana, eles precisam muito de oração. Vitória, Leucádia e Marisa estão em casa ouvindo, né? Vamos orar por essas pessoas. Eu creio que Deus pode socorrê-los, ajudá-los. E você também. Me ajude a orar abençoando a pessoa que está no seu lado aí. Ok? Coloque a mão no ombro da pessoa assim, ó. Isso, e abençoe. Certo? Quer perguntar o nome aí? Vamos orar pela irmã Rosete também. Já sabem? Então vamos falar com Deus. Querido Pai, eu te dou graças por esse encontro, pela tua palavra, pela tua graça, manifestação de teu poder através da tua verdade. Te louvo, meu Deus, por estes momentos que passamos juntos aqui, na casa dos amigos, e da forma como tu nos esclarece, abre o nosso entendimento, Senhor, fazendo-nos compreender que a vida contigo é a vida de verdade. Te agradeço pelos exemplos que ficaram nas Escrituras e por toda a luz que o teu Espírito Santo lança sobre o nosso entendimento, para que nós possamos fazer a nossa parte, nos esforçarmos, sermos animados, meditarmos na verdade e vivermos a propósito. Enquanto tu, em tua graça maravilhosa, nos fortalece, nos ilumina ainda mais e nos fazes triunfar segundo a força do teu poder. Neste momento, Senhor, que chegamos ao final deste encontro, em que cada um abre o coração diante de ti e sabe da sua própria necessidade e tem a sua própria carência, e responde à pergunta de teu filho com relação a si mesmo, descobrindo o que quer, o que busca, o que almeja. Eu rogo que tu venhas satisfazer os desejos do coração daqueles que diante de ti, Senhor, estão motivados a querer uma vida melhor, que te procuram para o bem, que te buscam para a justiça, que invocam o teu nome, Senhor, porque almejam viver a plenitude da vida proposta no Evangelho. Oro pelos meus irmãos e rogo a tua graça, pelos que estão aqui, pelos que estão em casa, pelos que estão nos assistindo através do Facebook. Oro pelo Patrick, Senhor, que está com infecções. O Senhor é poderoso para ajudar o seu filho, fazer com que o seu corpo reaja, e que o Senhor pode sará-lo. O Senhor é Deus e nós cremos no seu poder. Oro pela Vitória, pela Leucádia, pela Marisa, que estão ouvindo a mensagem e que o Senhor as ajude, as fortaleça e lhes conceda a paz. Oro pelo Jonatas e pela Juana. Eles precisam da ajuda do Senhor. Aqui há um pedido de intercessão. Tu os conheces. Trabalha pelo teu Espírito Santo, Pai. Oro pela irmã Rosete, meu Deus, que a tua boa mão se estenda e a tua filha seja fortalecida, agraciada com a tua bênção. Oro pela Fernanda Duarte, que pediu oração por ela e por seus filhos. O Senhor sabe das suas necessidades, conhece os seus anelos, os desejos de seu coração. Alcança com a tua graça e com a força do teu poder, meu Pai. Que as tuas misericórdias estejam sobre esta família. Oro, Senhor, pelo André e pela Dai, que também estão nos assistindo, não puderam vir, estão se recuperando. Rogo que o Senhor os abençoe, que o Senhor os ajude. O Senhor que é o Criador do nosso corpo,
conceda aos seus filhos a graça de que o corpo reaja positivamente, Senhor, e eles possam estar restaurados totalmente de todo esse mal que foi acometido no acidente. Suplico a tua graça para cada um deles. Rogo, Senhor, que o teu Santo Espírito continue trabalhando em todos nós e que juntos sejamos aperfeiçoados para toda boa obra, para representar-te, Senhor, com glória aqui na terra. Em o nome de Jesus, graças a Deus. Vão na paz do Senhor, cumprimente pelo menos uns 30, depois tome um cafezinho e vão na paz.